Deus abençoe, em nome de Jesus. Abram a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos. Aleluia. A perfeita fé em Deus. Já lemos na abertura do culto, agora eu vou ler em voz audível e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 46. Diz a palavra de Deus assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Algumas explicações rápidas eu já dei na primeira leitura, vou repetir agora para aqueles que chegaram em seguida. Para que vocês em casa meditem no texto sagrado e possam entendê-lo com profundidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda. Ou seja, nós não temos razões, segundo a ótica de Deus, para temer nada, absolutamente, nem a morte. Nós não temos razões, segundo o olhar de Deus, segundo a mente do Senhor, segundo a vista de Deus, nós não temos razões para temor. Porque estamos refugiados nele. Ele é a nossa rocha de refúgio, tá? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, na hora da angústia, ele se faz presente. O que significa ele se faz presente? Ele irá manifestar a glória da presença dele na tua vida. Percebeu? Em razão disso, ele faz aqui um quadro comparativo. Ele diz: ainda que os montes se mudem de lugar, ainda que a terra seja deslocada, ainda que os mares, as ondas, açoitem com braveza e levem o mundo ao desespero, Deus diz: vocês não têm o porquê se apavorarem, não há o porquê temer, porque vocês estão refugiados em mim, escondidos em mim. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não é? Na época que isso foi feito, que esse versículo foi escrito, a cidade de Deus era chamada de quê? Jerusalém. E ainda é chamada, não é? Será a capital mundial
onde Jesus governará todo o planeta Terra depois da grande tribulação. Mas do ponto de vista da hermenêutica, isso significa que Deus está falando de um rio que é o próprio Espírito Santo de Deus na terra. Quando Deus diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. O Altíssimo mora, ele habita dentro de cada coração aqui na igreja. Se você é um cristão verdadeiro, não falsificado, se você é um cristão autêntico, você é um cristão autêntico e verdadeiro, sincero, Deus habita em você. Você não tem o porquê ouvir dos anjos na Bíblia que eles veem a Deus. Por quê? Você tem Deus vivendo dentro de você, ok? Eles veem, vocês não veem, mas eles não têm Deus habitando dentro deles, e você tem, ok? Por que você tem? Porque você não é anjo, você não é criatura, você foi transformado de uma criatura quando você aceitou Jesus e creu em Cristo Jesus. Mediante a tua fé, você foi transformado em filho adotivo de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus, não mais criaturas. Éramos criaturas. Os anjos são criaturas ainda hoje, ok? Então esse rio, ele fala do Espírito de Deus, não é? Vocês lembram de João capítulo 7, versículo 38? Jesus diz: aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, manarão do interior do seu ventre. Entendem? Então, rio fala do poder de Deus, rio fala de unção de Deus, tá bom? O rio fala do Espírito Santo de Deus com o seu poder, gerando alegria em nós. Alegria, mesmo que os montes se transportem, mesmo que a terra se mude, mesmo que os mares sacudam de todo jeito e mostrem todo o seu furor contra a humanidade, você não tem que temer. Amém? Versículo 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Ele está falando dessa cidade que é o santuário do Altíssimo, ou seja, ele está falando de nós cristãos, do ponto de vista hermenêutica, nós somos essa cidade, somos o santuário do Altíssimo, e ele está no nosso meio, ou seja, ele está habitando no centro do nosso corpo. No nosso corpo, eu dei aula aqui segunda-feira. Quantos espíritos habitam? 2 ou 1? 1, ok? Ah, pastor, mas eu fiquei confuso agora. Não habita o Espírito de Deus? O senhor não acabou dizendo que habita o Espírito Santo? Sim, e habita também o teu espírito. Só que a palavra de Deus diz que quando você recebeu o Espírito Santo, o Espírito, o teu espírito, se uniu ao Espírito de Deus, e a partir daí formam um espírito. Você é um com Deus. Lembram da oração de João capítulo 17? Pai, eu estou em ti, tu estás em mim, né? Eu oro para que eles estejam em nós, para que assim como eu e você somos um, eles sejam um em nós. Isso se cumpriu no dia da tua conversão. Você é um com o Espírito Santo. No teu corpo não tem 2 espíritos, há um espírito. O teu espírito intrincado ali, unido numa unidade com o Espírito de Deus, ok? Lembram de Deus falando na hora do casamento? Deixará o homem seu pai e
sua mãe, e será com a sua mulher uma só pessoa, carne. Deus não olha mais para dois, olha para um. O que pega para um, pega para o outro. Ok? Fundamentalmente compreendendo a unidade no mundo espiritual. Deus, do ponto de vista da personalidade, são 3 pessoas, mas do ponto de vista da essência, é o único Deus. Ok? Sem problema? Posso continuar? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que Deus aqui não se intitulou Deus de Israel? Já que quando isso aqui foi escrito, né, pelos filhos de Corá, quando foi escrito, o anjo do Senhor, há milhares de anos passados, já havia tirado o nome Jacó, de Jacó, e mudado para Israel. Lembram dessa passagem? Israel lutou com o anjo do Senhor, não é? Agarrou no calcanhar do anjo do Senhor e falou com ele: não te largarei se tu não me abençoares. O anjo feriu a juntura da coxa de Jacó. Jacó caiu sem força para se levantar, continuou agarrado no calcanhar do anjo, dizendo: não te deixarei se tu não me abençoares. E ali o anjo do Senhor disse o que para Jacó? Tu não se chamará mais Jacó, tu se chamará Israel. Israel é um nome hebraico de uma origem que quer dizer lutou com Deus e prevaleceu. Jacó, enganador, trapaceiro, um monte de coisa boa, né? E aí mudou o nome para Israel. Mas Deus volta aqui e ele não usa a nomenclatura que o intitula de Deus de Israel. Ele usa Deus de Jacó. Por quê? Por que razão? Por uma razão simples. O nome Jacó lembra a Deus e lembra a igreja, lembra a todos que leem a Bíblia Sagrada, que Jacó era um homem que valorizava as coisas sagradas, valorizava as coisas de Deus. Ele não era um homem profano, como era seu irmão Esaú. Deus, diz a Bíblia, apagou da memória da terra qualquer semente do irmão dele, Esaú. Esaú deu origem ao povo edomita, que tornou-se um dos piores inimigos de Israel. E Deus extinguiu aquele povo para sempre. Hoje na terra não existe descendência de Esaú. Só existe descendência de Jacó. Entende? Então Deus se auto-intitula Deus de Jacó, com a finalidade de te dar a entender que Ele é Deus daquele que não é profano. Ele é Deus daquele que valoriza as coisas sagradas, as coisas santas. Ele é Deus apenas daquele que sabe separar o santo do profano, o imundo do limpo. Ok? Sem problema? Sem dúvida? Deus diz lá no livro de Mateus: não deis as coisas santas aos cães. Deus não está falando de cachorro, Deus está falando de crentes que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E depois disso, abandonaram a fé, voltando-se a lamber o próprio vômito, ou seja, a viver no mesmo pecado que vivia antes de se converter. E Deus diz ainda: cuidado, porque vocês não devem dar pérolas aos porcos. Deus não está falando da natureza suína, está falando de crentes que abandonaram a fé e voltaram ao chiqueiro para se revolver no lamaçal do pecado. Para Deus, esses são porcos, são cães. O apóstolo Pedro diz: por esses nem ore. Então nós temos que saber separar o santo do profano,
o limpo do imundo. Deus diz em Apocalipse: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aleluia. Cuidado em nome de Jesus Cristo, tá bom? A Bíblia diz em Provérbios que o coração, ele contém as fontes da vida. Fonte é um lugar entre pedras, de onde mana a água. A fonte é um lugar de saída de água, ok? É nesse aspecto que Deus diz na Bíblia: cuidado com o teu coração, porque do coração mana, de lá saem as fontes da vida. Deus está dizendo: não corrompa essa fonte, não polui essa fonte. Amém? Vamos à palavra de Deus? Deus diz assim, e aí eu vou me basear na pregação: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de dizer, tem que controlar o horário para a gente fazer a oração de encerramento antes da meia-noite. E passarmos meia-noite glorificando a Deus. Observem. Há 3 tipos de problemas que assaltam a humanidade. Há 3 tipos de problemas e só 3 tipos. Não existe um 4º tipo que ataca você. Ou você tem um problema que você pode resolvê-lo. Esse é um tipo de problema que te ataca. Me ataca também, ataca todos. Mas eu posso resolver. É a grande maioria dos problemas. Há um segundo tipo de problema que nos ataca aqui na Terra, que nós não podemos resolver, mas conhecemos alguém que pode resolver. Pode ser um amigo, pode ser um profissional. Esse é o segundo tipo de problema. Mas Deus aqui no Salmo 46, ele está falando de um terceiro tipo de problema, que também pode assolar nossa vida. É o tipo de problema em que você não pode resolver, não está no teu alcance resolvê-lo, nem você pode ter ajuda de qualquer profissional, de qualquer ser humano para resolver. É o que se chama de problema insolúvel. É aquele problema que você fica estático ou inquieto com ele. Você não tem uma solução a nível natural. No mundo natural, no mundo material, físico, criado por Deus, não há uma solução para esse problema. Pode ser um médico que chegou para você e te desenganou. Falou: olha, marca no relógio, 3 meses é o teu tempo de vida na terra. E você vai fazer um double check, vai conferir com outro médico. Realmente, daqui a 3 meses você vai descer a sepultura. O que é isso? Um problema insolúvel. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz que o impossível é impossível para nós, para o ser humano. Mas Deus vive numa outra dimensão. Na dimensão em que Deus vive, e segundo o poder de Deus, não há, diz a Bíblia, impossíveis para Deus. É sobre isso que Deus está tratando aqui. Sobre aqueles problemas que para você não há nenhuma chance de solução no mundo natural. Nenhuma. Você não pode resolver, nenhum amigo pode te ajudar, nenhum familiar, nenhum profissional pode te ajudar. Esse problema ele é insolúvel no planeta Terra. Ele é insolúvel no mundo natural. É sobre ele que Deus está dizendo que você, quando tiver que enfrentar um problema desse, você não pode cometer 2 erros. Primeiro erro, se transformar numa pessoa ansiosa.
Você tem que pegar a tua ansiedade e jogá-la em Deus. O próprio Deus pede a você isso na Bíblia. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Por quê? Uma pessoa ansiosa é candidato à medalha de ouro de depressão. É candidato à depressão. Entra num processo de desânimo e vai embora nessa direção do apagamento espiritual, do apagamento psicológico, emocional, e vai chegar à depressão. Muitos chegam ao suicídio, dão fim à própria vida. Então, a ansiedade não é um bom medicamento. Para Deus é veneno, mata. Não se deixe levar por nenhum problema que seja insolúvel. Não se deixe levar pela ansiedade. A ansiedade vai te imobilizar. A ansiedade vai engessar tuas pernas, teus braços. Você perde a mobilidade. A ansiedade atua na tua alma, descontinuando o teu raciocínio e bloqueando o teu intelecto, bloqueando tuas emoções, bloqueando uma série de coisas na tua alma. Deus diz: não entra por esse caminho da ansiedade. Vai acabar cliente do Rivotril, vai acabar vivendo à base de remédios tarja vermelha, depois tarja preta e depois pode ir à loucura. Não pega essa estrada da ansiedade. Controla a ansiedade. Mata a ansiedade pelo poder da oração e com atitude. Qual é a atitude? A atitude está aqui. Aquietai-vos. Calma. Fica quieto. Fica quieto. Não fica ansioso, não fica ansiosa. Bom, opostamente à ansiedade, há uma outra estrada que muitos que não conhecem o Salmo 46 pegam também a estrada. É a inquietude. A pessoa torna-se uma pessoa sassariqueira, inquieta. É uma pessoa que não tem mais paz, não tem mais domínio próprio. É uma pessoa que quer fazer. Acha que no muito fazer vai estar ocupando a sua mente e ali pode ser produzida uma cura. Deus diz: não vai ter cura. Quando Deus nos criou, primordialmente, fomos criados por Deus para ouvi-lo, para ouvir, não para fazer. O fazer do homem não é algo primordial na sua vida. Não é algo primordial. Tanto não é que Deus em muitas ocasiões diz: olha para os lírios do vale. Olha para a sua beleza. Eles emergem do pântano com uma glória de uma vestimenta que nem o rei Salomão em sua glória se vestia com tamanha beleza com que Deus veste o lírio do vale. O que Deus está combatendo? O ativismo. Lembra de Marta? Marta era uma ativista. E ela recorreu a Jesus. Ela não gostou não de Maria se achegar aos pés de Jesus para ouvi-lo. E acabou tomando um passa fora do próprio Senhor. Chegou para o Senhor e falou: Senhor, não se te dá conta que eu estou sozinha na cozinha e esta aí
não sai dos teus pés. Jesus falou: Marta, Marta, ô atribulada, ô Marta, você para de ser ativista, minha filha. Você é muito inquieta. Eu que estou falando pelo Jesus aqui. Ele falou para ela: olha, a Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar, olha aqui o dedinho, ninguém vai tirar, nem você, Marta, vai roubar dela. Doeu? Não vai roubar. Por quê? Porque para Deus, entenda, vai doer agora na espinha dorsal. Para Deus, o fazedor de coisas não tem espiritualidade. Não é espiritual. É um inquieto. É um inquieto. Não é um homem com perfeição espiritual. Não é uma mulher com perfeição, com acabamento espiritual. Por quê? Porque Deus nos fez primordialmente para ouvi-lo. Lembram de Apocalipse? Quem tem ouvidos, diz a igreja. Quem é o Espírito? É Deus, o Espírito de Deus. Então nós primordialmente temos que ter ouvidos para ouvir Deus. Por quê? Porque no raciocínio de Deus, e Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele entende o seguinte: a pessoa que não o ouve, todo o trabalho dela é jogado fora. Serve para nada. Porque todo o trabalho da pessoa que não escuta Deus, não ouve o Senhor, todo o trabalho é pelo poder do braço, é pelo poder da força. Não é pelo poder do Espírito. Isso é muito sério. Muitíssimo sério. Deus está dando a vocês aqui um caminho de felicidade no ano de 2022. Deus está mostrando o caminho do sucesso, o caminho do êxito, o caminho da paz. Deus está dizendo: crente, seja calmo. Ó, neném, aprende uma coisa: papai é Deus. A pessoa ansiosa, ela é frágil na fé. Ela é ansiosa por quê? Porque a fé está no buraco. Porque se ela ou ele tivessem na mente quem é Deus, não precisava de ansiedade. Era só esperar. Vai para o rio pescar. Joga o anzol e fica cantando um hino de adoração. É tudo que Deus quer, é a nossa calma. Porque Deus está tratando com problemas que a gente pode resolver? Sim ou não? Sim o quê? Vocês não entenderam nada. Deus está tratando com problemas insolúveis. Para que ativismo? O que resolve o ativismo diante de um problema insolúvel? Você vai ficar louco, desorientado, perturbado. Vai somatizar um monte de enfermidade. Vai aparecer um monte de brotoeja em tudo que é órgão, com enfermidades diferentes. Por quê? Porque você perdeu noção de quem é Deus. Há 3 tipos de problemas. O primeiro, você pode correr para onde você quiser. Você tem como solucionar. E deve se locomover, deve correr atrás. No segundo, deve correr atrás. Tem solução. Procura um profissional, um médico, um advogado, um contador, procura. Não erra, senão ele quebra você. Entenda em nome de Jesus Cristo. Mas Deus aqui, Ele está tratando de um tipo de problema que a tua ansiedade só vai te levar para o Pinel, lá em Botafogo. Mais nada. Não resolve nada. A inquietude do ânimo desesperado de querer fazer coisas o tempo todo fazer,
essa loucura insana de um espírito inquieto vai levar ao quê? A nada, a loucura também. A coisa nenhuma. Por quê? Porque Deus está tratando de problemas insolúveis. Não está no teu alcance você solucionar. Pode correr para o norte, pode correr para o sul, pode pedir ajuda a papai, pode pedir ajuda à rainha da Inglaterra, ao Bolsonaro, a qualquer um, tem solução. Não tem. Entenda isso. Se você enfrenta um problema insolúvel, você tem que ser sábio. Se não tem uma solução no mundo natural, vinda de um advogado, de um médico, de um engenheiro, de um contador, etc. Aquietai-vos. Calma. Calma. Por quê? Porque Salomão, ele descobriu um certo segredo. Vou evitar abrir a Bíblia para andar mais rápido. Qual foi o segredo que Salomão descobriu? Que quando nós entramos na presença de Deus, está lá no livro de Provérbios, quando nós entramos na presença de Deus para pedir a Deus um socorro, nós temos que ter consciência de quem é Deus. E o que Deus quer de nós? Ele não quer ansiedade, porque a ansiedade está mostrando para Deus que você não é uma pessoa espiritual. Deus não quer a inquietude, a correria louca, desvairada, porque o problema é insolúvel. Senão você vai estar mostrando para Deus que você também não é uma pessoa espiritual. Você vai ter que mostrar para Deus que você confia em Deus. Esse é o trabalho da nossa fé. Qual é a diferença entre crer e a fé? Será que fé e crer são a mesma coisa? Não. Deus nunca disse na Bíblia que o que agrada a Ele é você crer. O crer é o início de tudo. Não é? O crer é o início. A pessoa precisa, segundo Romanos 10:9, a pessoa precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar com a boca, correto? E tem que crer com o coração. Com a boca confessa para a salvação, com o coração se crê para justiça. E aí, pronto, acabou? Está salvo? Ainda não houve prova de fé. A prova da fé vai estar onde? No arrependimento. Porque a fé sem obra é morta. Então, o trabalho da fé é a atitude. A fé, ela só se materializa com a tua atitude. Senhor, eu creio que tu tens poder para fazer parar de chover agora, em nome de Jesus. Eu determino, proclamo, confesso, creio, etc, Senhor, que vou sair daqui e não vai ter chuva quando eu chegar lá fora. Mas por via das dúvidas eu vou levar o guarda-chuva. A pessoa crê, mas não tem fé. Não tem fé. Por quê? Porque na hora de praticar o ato, dar o passo, voltou atrás, negou a crença, falhou com a fé. Então veja, é isso que Deus está dizendo aqui para nós. Diante dos problemas insolúveis que aparecerem na tua vida, calma. Cala a boca. Fecha essa latrina santa. Salomão diz assim: não se precipites no teu falar. Porque quem fala muito peca muito. Não é verdade? Deus nos deu 2 ouvidos e uma para falar metade.
Correto? Provérbios diz: aquele que fala muito peca demais. Temos que ter controle no falar, reduzir as palavras. Salomão diz: não te precipites com a tua boca em dizer nada para Deus. Se aproxima de Deus calado. Quando Deus vê que você se aproxima dele calado, sem ficar falando, isso eu estou dizendo, gente, diante de um problema insolúvel, amém? Não é exemplo geral, não. É diante de um problema insolúvel. Diante de um problema insolúvel, quando Deus percebe que você adentra a presença dele em silêncio, com poucas palavras, o próprio Jesus disse que as tuas orações não sejam o muito falar. Porque o muito falar não vai fazer você ser ouvido por Deus. Porque Deus já sabe o que tu precisa antes de começar a falar. Então, nós temos que ter calma. Quando nós cristãos, diante de um problema insolúvel, com calma adentramos a presença de Deus em oração, Deus percebe a tua confiança nele. Porque você podia ter reagido com ansiedade, não reagiu. Podia ter agido com inquietude, destampando de falar de todo jeito com Deus, e não fez. Isto mostra, isto prova. Isso é matéria probatória, como diz lá em Hebreus 11:1, que a fé é certeza das coisas que você espera e prova daquilo que você não vê. Ok? Então, quando você entra na presença de Deus com calma, com domínio próprio, querendo ouvir Deus falar, e não se precipitando com um monte de razões que para Deus não se justificam, Deus percebe que você entrou na presença dele com fé. E a Bíblia declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: tudo que eu faço para agradar meu Pai. Então todo cristão tinha que entrar na presença de Deus com a preocupação de agradá-lo. E qual é a oração que agrada a Deus na Bíblia? É a oração de fé. E Deus mostrou aqui qual é a oração de fé. Diante de um problema insolúvel, você entra na presença de Deus com tranquilidade. Deus vai olhar para você e vai dizer: ele tem confiança de que eu sou Deus. Porque a maioria entra em desespero, entra em pânico, entra falando um monte de bobagem, entra dizendo um monte de asneira. E o que essa pessoa não sabe é que Deus vai permanecer calado, não vai falar nada. Quanto mais tempo nós temos na presença de Deus, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais Deus exige a nossa correção. Deus não vai exigir esse nível de correção a um recém-convertido. Claro que não. Mas para nós, obreiros do Senhor, para nós, servos de Deus, pessoas que estamos já há décadas na igreja, Deus não aceita o desconhecimento da lei dele como argumento. Ninguém pode chegar para um juiz de direito lá no fórum e dizer: doutor juiz, o senhor me perdoe, eu não conhecia a lei, o senhor me absolve? Eu te absolvo, mas vou te encanar, vou te absolver dentro da prisão. Você está entendendo? Ninguém pode se socorrer porque desconhece a lei. Com Deus é a mesma coisa. Quem é que desconhece a lei e pode se socorrer?
O ímpio, o recém-convertido. O ímpio porque Deus não leva o tempo da ignorância. Não leva a ignorância em foco, né? Não considera esse tempo. A pessoa veio para Jesus, é bebezinho ainda, está bebendo teta ainda, se alimentando de leitinho na boca. Deus vai exigir esse grau de compreensão de que Deus está falando aqui? Claro que não. Mas de você Ele exige, de mim Ele exige. Ele de mim exige. Se eu me precipitar na presença de Deus a falar, eu quebrei muitos versículos da Bíblia. Deus diz assim na palavra: se o meu povo ouvisse a minha voz, falando para Israel. Por quê? Porque Israel virou para Moisés e disse: Moisés, fales tu conosco. Deus não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Capítulo 5 de Êxodo, de Deuteronômio, e capítulo 21 de Êxodo. Não, Moisés, fales tu conosco, nós gostamos de ouvir tua voz, mas Deus não fale conosco, nós não queremos ouvir. Aí Deus, chorando, depois diz: se o meu povo ouvisse a minha voz. Por que que eles não queriam que Deus falasse? Pecados ocultos. Por que que tem muito pastor que proíbe profecia na igreja? Pecado na vida de pastores, pecado na vida de igrejas aí. Então, decapita Jezabel. Jezabel manda decapitar a profecia. E a profecia é tirada da igreja. Aqui não tem profecia, os pastores dizem. Profecia aqui é a palavra. Mas vai ver a vida dele. Tem medo? Assim era o povo de Israel. Não queria ouvir a voz de Deus por medo de seus pecados. Mas é engraçado que o único elemento da criação que se recusa a ouvir a voz de Deus é um homem, que foi chamado por Deus de a coroa da criação. Deus falou com o corvo: vai alimentar Elias no vale do Querite. Leva carne e pão para ele. O corvo ouviu. O corvo obedeceu. Deus falou com a mula obedeceu. Deus falou para a água: aquieta-te, mar. A água obedeceu. Deus falou para o vento: cala-te, vento. O vento obedeceu. O único miserável que não quer ouvir é o homem. A coroa da criação não quer ouvir. Tem medo. Tem medo de ouvir Deus. Tem medo da voz de Deus. É triste isso. Porque nós estamos lidando com um problema insolúvel. Como é que vamos dizer que não queremos ouvir Deus? Como é que vamos querer ser como Marta? Ativista. Ativismo. Trabalhar. Parece um cavalo galopando. Trabalhar. Não para de trabalhar. Quer fazer? Fazer. A prioridade não é fazer, é ser. Não muda as prioridades de Deus. A prioridade é ser, não é fazer. A prioridade é ouvir, não é falar. Aleluia. Entenda. O único ser da criação que se impõe diante de Deus e se recusa a ouvir a voz de Deus é o homem, a mulher. Autoestima exagerada, orgulho, soberba, pecado. Há tantos motivos que o homem esconde para se recusar a ouvir a voz de Deus, para sua própria destruição. Porque diante de um problema insolúvel, só o Deus do impossível para resolver.
só o Deus do impossível. Não há outro para resolver. Porque os problemas que era para nós resolvermos ficaram nos dois exemplos primeiros. Agora, se estamos diante de uma causa impossível, não nos é dado condições de solucionar. Aí temos que ir para a presença de Deus. E na presença de Deus, temos que entrar com fé. Para entrar com fé, tem que entrar calado. Não pode ser ansioso, não pode ser ansiosa, porque isso é prova de falta de espiritualidade. E também não pode ser ativista, não pode ser uma pessoa inquieta, uma fazedora de tudo, um fazedor de tudo. Não pode, porque isto é outra prova de falta de fé. Falta de fé significa falta de confiança. É por isso que Deus diz: aquietai-vos e sabei. Quando Deus manda eu me aquietar, eu ter tranquilidade, eu ter calma, é porque eu não tenho calma. Porque se eu tivesse calma, Ele não mandava ter calma. Deus não usa a palavra ociosa. Se Ele me manda ter calma, é porque eu não estou tendo calma. E se eu não estou tendo calma, Deus está dizendo: o teu problema, João, é que tu não sabe quem é Deus aqui. Tu acha que é Deus no meu lugar. Por isso que tu é fazedor de coisa. Por isso que tu não é espiritual. Por isso, João, que tu é ansioso. Fica correndo de um lado para o outro, tentando solucionar o que não tem solução. Te aquieta, rapaz. Se aquieta, mantenha a tranquilidade, a calma, para que tu aprenda quem é Deus nesse negócio. Só há uma maneira de eu te revelar que eu sou teu Deus. Só uma, se você tiver calma. Se você não tiver calma, tu nunca vai saber quem é Deus. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus me jogou no deserto. Eu estou num deserto, pastor. Cuidado se você entrou no deserto. Cuidado. Uma coisa é estar no deserto porque se converteu. Outra coisa é já estar convertido há um tempão, já passou o deserto e entrou no deserto novo. Opa, deserto novo? O deserto novo significa que você não está querendo ouvir a voz de Deus. Quando você se recusa, quando eu me recuso a ouvir a voz de Deus, Deus me lança no deserto. Sabe por quê? No deserto não tem barulho. Deserto, você querendo ou não, vai estar em silêncio. Não tem atração, não tem beleza, não tem distração, não tem nada que você possa ficar inquieto. Você sabia que Moisés era um homem extremamente inquieto? A Bíblia revela isso. Deus teve que dar em Moisés uma dose cavalar de deserto. 40 anos de misericórdia. 30 não eram suficientes. 35 anos não eram suficientes. Deus chegou à conclusão que tinha que ser 40 anos. Se Deus aparece para ele numa sarça ardente, antes do 40º ano, ele ainda ia argumentar com Deus. Agora, quando bateu os 40 anos, o bichinho estava quebrado, moído, 80 anos de idade já, testosterona lá no pó. E aí, quando Deus apareceu, ele olhou assim: será que é ele?
eu vou me virar. Me viro ou não viro? Estava tranquilão, zen, acabadão. Dá para entender? Dose cavalar de deserto. Ouça a voz de Deus, senão Deus te joga no deserto. Não queira conhecer um deserto de Deus. Não queira. Não queira experimentar um deserto de Deus. Então, olha o remédio. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Está sendo gravado aqui. Depois vai lá para o canal da igreja, YouTube. Pega, escuta 200 vezes. Vai ouvindo a voz de Deus. Abre os teus ouvidos para ouvirem a voz do Senhor. Não se precipite com muito falar na presença de Deus diante de um problema insolúvel. Se você precisa de um milagre para solucionar uma causa insolúvel, uma causa impossível, calado. Entra na presença de Deus calado. Quer chorar? Pode chorar e é bom pra caramba. Lava o lugar de oração com as tuas lágrimas, mas não fala. E quando abrir a boca para falar, fala: Deus, fala comigo. Há homens de Deus que escreveram biografias, que eles tiveram causas impossíveis na vida deles, e eles só encontraram uma maneira de manifestação do Deus do impossível. Eles passavam dias, semanas, em oração silenciosa, calados. Depois de dias e semanas de silêncio na presença de Deus, eles dizem que escutaram a voz de Deus. E a voz de Deus mostrou para eles o caminho. Lembra de Abraão? Abraão está no Monte Moriá. Pai, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, está aqui o fogo e o cordeiro. Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Quando Abraão pega o cutelo para sacrificar o filho, o anjo do Senhor diz: Abraão, não faças tal coisa, porque Deus agora sabe que tu ama. Tu o ama. Olha para o teu lado. E ele olhou o cordeiro. Aleluia. Jesus deu testemunho desse fato milhares de anos depois, dizendo para os judeus: se vocês crescem em Abraão, vocês creriam na minha palavra, porque Abraão viu o meu dia e glorificou a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Abraão olhou e ele não viu o cordeiro animal, ele viu Jesus. E Jesus disse que ele o viu. Aleluia. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar com vocês de pé, eu vou ler um versículo da Bíblia que está em Hebreus. Diz assim: olhando para Jesus, versículo 2 do capítulo 12, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. O que o profeta de Hebreus está dizendo para mim e para você? Que um dos fatos que impeliram Jesus de suportar a cruz foi o olhar transcendental dele. Ele olhou para a eternidade e viu na eternidade posterior à cruz, ele viu que ele estaria desfrutando de uma alegria eterna por causa da cruz. Ele viu que haveria
um eterno peso de glória por causa da cruz. Então, a alegria depois da morte dele, a alegria que ele viu, que estaria ele desfrutando por toda a eternidade, o empurrou para a cruz, o motivou para a cruz. O que Deus quer dizer para mim e para você? Diante de um fato doloroso, diante de uma situação dolorosa, enfrente essa situação com galhardia, com altivez, sem ansiedade, sem inquietude, sem desespero, com calma. A calma aí é galhardia, é posicionamento em Deus, confiando no Deus do impossível. Por isso Deus diz: aquietai-vos para saber que eu sou Deus. O ansioso é ansioso porque não sabe. O inquieto é inquieto porque não sabe. Marta não sabia. Maria sabia. Dá para entender a Bíblia? Então Deus quer que você tenha uma postura de galhardia, de calma. Quanto mais calma, quanto mais tranquilidade, maior vai ser o teu discernimento. Mais precisas serão as tuas atitudes, porque Deus irá te conduzir a tomar atitudes precisas, corretas. Deus está dizendo: olhe para meu filho. Uma das coisas que mais o motivou de enfrentar a cruz foi ele olhar para frente e ver a alegria que ele teria depois. Aleluia. Se Deus escolheu para você que você honrasse a Deus em meio a qualquer sofrimento, olhe para esse sofrimento como um gesto de Deus de te ver digno de sofrer por amor a Ele. Ah, eu não mereço isso que está acontecendo. Ah, eu sou vítima. Ah, isso, ah, aquilo. Muda a tua fórmula de raciocínio. Atos capítulo 5 declara que os apóstolos saíram diante do conselho de judeus, diante das autoridades. Tinham sido punidos, saíram diante deles com um senso apurado de dignidade. Eles se sentiram alegres por Deus os haver escolhido de passarem por aquela dor, aquele sofrimento. Enfrente o sofrimento, a dor, enfrente a situação insolúvel com galhardia, com calma, com temperança. Enfrente com olhos de que depois que você for aprovado ou aprovada, você vai experimentar um gozo de alegria absurda. Haverá um eterno peso de glória. Por mais que doa a tua experiência, enfrente com galhardia, a ponto de você bater no peito e dizer para Deus: Deus, eu não sei como isso vai terminar, mas uma coisa eu sei: eu continuo um cristão, continuo uma cristã, uma crente. Eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti, na Tua palavra. Se Tu me escolheu para experimentar essa dor, Senhor, obrigado, porque Tu me viu digno de enfrentar essa dor. E a Bíblia diz que os apóstolos se alegravam. Esse senso é senso de espiritualidade. Esse senso prova
o quanto você é um homem de Deus, o quanto você é uma mulher de Deus, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra, o louvor para sempre. Pai, recebe as nossas ofertas e os nossos dízimos.